Já de volta com o Direto do Plenário, vamos acompanhar a entrada dos ministros deste momento no plenário do Supremo Tribunal Federal para a continuidade da sessão plenária na tarde desta quarta, dia 19 de outubro de 2016. A continuação da sessão, portanto, você acompanhando ao vivo direto do plenário. Declaro reabertos os trabalhos deste tribunal. Ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, eu só que não esclareci que também foi objeto de um dos embargos de declaração, aqueles especificamente os opostos no recurso extraordinário 381.964 de Minas, uma obscuridade que seria decorrente de não esclarecer o acórdão na visão do embargante, se de fato teria havido a mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas me parece que essa questão que eu coloquei antes, ela é prejudicial, porque nós teríamos que, né, de certa maneira, resolvendo a questão, né, quanto ao quórum, qualificado ou não, fica prejudicado. Senhora Presidente, conforme eu tenha a palavra. Presidente, nós continuamos no mesmo caso anterior, certo? Certo. Por estar impedido, vou aguardar do lado de fora. Ok. Vossa Excelência, fique à vontade, mas não tem problema nenhum ficar também aqui se quiser. Por favor, tenha a palavra, ministro. Senhora Presidente, eu queria fazer só um esclarecimento que eu acho que é muito importante, porque, digamos assim, foi um norte adotado pelo próprio Código. O que se verificou no Código? Quando se estabeleceu que deveria haver uma força vinculante da jurisprudência, pelo menos estabelecendo aquele estado decisis horizontal e vertical, o que se pensou? Se pensou exatamente nesses casos em que há uma mudança abrupta da jurisprudência. Essa modificação da jurisprudência, ela surpreende o jurisdicionado. E lá, logo no início do Código, nas normas gerais de aplicação do processo, artigo 1º, nós fizemos incluir o seguinte: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais da Constituição. E dentre esses princípios que estão na parte geral, evidentemente que não poderia faltar o princípio da segurança jurídica. Em razão disso, o que se estabeleceu no Código de Processo Civil, nós estamos julgando em embargo de declaração agora. Estabeleceu o seguinte, artigo 927, parágrafo 3º. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Então, a ideia foi exatamente uma ideia oriunda do sistema anglo-saxônico de não pegar o jurisdicionário de surpresa, vai mudar a jurisprudência, muda daqui para frente, e não com um efeito retrooperante. Ora, vamos dizer assim, essa matéria de fundo aqui, ela traz uma particularidade, porque quando nós estávamos no Superior Tribunal de Justiça, eu e o ministro Teoria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ela era no sentido de que essas exações não incidiam em sociedades prestadoras de serviços profissionais. Aí havia recurso para o Supremo dizer, isto não é conosco, isso é matéria infraconstitucional. Aí voltar para o STJ. E o STJ tinha repetitivo, súmula, tudo nesse sentido. De uma hora para outra, admitiu-se um recurso ordinário e mudou-se essa tese. Então, com essa modificação, é inequívoco que houve uma surpresa para os destinatários da decisão judicial. É inequívoco, porque, na verdade, o STJ tinha uma súmula e tinha jurisprudência com relação à legislação infraconstitucional já sedimentada. Então, como nós estamos julgando agora, eu suponho que esses embargos sejam recentes, eu queria trazer à colação esse dispositivo, onde não se exige quórum, mas se imaginou o que se denomina de prospective overruling, ou seja, daqui para frente tudo vai ser diferente. Então, repito, só a redação do parágrafo 3º.
na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, ou daquela oriunda do julgamento de caso repetitivo, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e da segurança do sujeito. Só queria trazer a informação, se ela vai ser influente ou não. Porque aqui nós estamos em sede de embargos de declaração de um julgado bem anterior, inclusive, muito anterior, senhora presidente, se me permite, são de 2009 e os 3 embargos de declaração são tempestivos, eles preenchem esse pressuposto extrínseco de Na verdade, eu admissibilidade. só trouxe esse dispositivo, eventualmente, se serve para esse caso. Eu acho que é sempre bom que a gente objetive o núcleo e o objeto e os limites do que estamos fazendo. Estamos em embargos, num caso, segundo os embargos de declaração, no recurso extraordinário 370. Me perdoe, é porque na nomenclatura do Supremo, como são a OAB como assistente e a própria parte. 2 embargos. Né? São 2 num processo e a outra parte no outro. E mais os embargos no outro. Então, apenas para a gente circunscrever exatamente de que o quadro no qual estamos atuando, só para isso. Agora, presidente, mas aproveitando, de qualquer forma, embargos declaratórios pressupõem omissão, obscuridade ou contradição. Exatamente. E o que houve na espécie? Houve uma petição baseada no artigo 27 da Lei 9868 de 99, no sentido de se modular. Nós deliberamos a respeito, né? E não houve o quórum previsto nesse mesmo artigo. E eu digo que hoje, né, considerados aqueles que formaram na corrente no sentido da modulação, já não estão presentes o saudoso ministro Menezes Direito, o ministro Eros Grau e o ministro Carlos Brito, né? Sim. Quer dizer, vamos rejulgar a matéria, reabrir a matéria a essa altura. Se eu pudesse votar como leigo, né, eu talvez caminhasse nesse sentido, mas não posso. Há uma organicidade que precisa ser respeitada até para se colocar um termo final nessa controvérsia. Por isso que eu fiz questão de circunscrever e dar qual é o quadro. Estamos em embargos de declaração de um processo que foi julgado em 2009 e que tratou da matéria. E aí a ministra traz, então, com todo o contorno, e eu estou apenas situando para a gente ter uma objetividade no que estamos a tratar. Pois não, ministro Gilmar Mendes, com a palavra. Presidente, eu acho que uma característica do processo brasileiro, do processo constitucional, é ser infinito, ele não termina. Essa é uma das características. Exatamente isso que está denotando nesse caso. Na contramão de um mundo cada vez mais finito, né, ministro? Na contramão de um mundo cada vez mais finito, porque as coisas acabam com cada vez com mais rapidez. As coisas acabam, mas os processos não terminam. Veja que a gente se surpreende a toda hora. Eu já imaginei que esse assunto já estava encerrado. Imagino que já tinha proclamado, inclusive, que o assunto se agora descobre-se isso. Há uma justificativa para isso. É que nós não podemos, como julgadores, contentar ambas as partes. E decisão contrária aos respectivos interesses é sempre uma decisão errada a suscitar, portanto, a desafiar recurso. Em geral, o voto, como eu sempre digo, é douto ou data vênia. É evidente que, outra característica agora do caso, evidente que houve, havia a decisão do STJ e havia as nossas decisões. Aqui, se a gente examinar, e a toda hora isso ocorre, inclusive agora na repercussão geral, essas escapadelas que nós damos, e na matéria infra, temos que ter até mais cuidado, como dizemos, a ofensa reflexa, no fundo é um juízo de relevância. Às vezes nós estamos concordando com o caso, às vezes nós estamos, em suma, diante da massa de casos que chegam aos gabinetes, né? Isso vai se fazendo. Toda hora isso ocorre, infelizmente. E o ideal é que se reduzam os números de processos para que, de fato, isso seja mais consistente. Mas todos nós, vamos dizer de maneira muito clara, acabamos dizendo, não, essa matéria é infra, às vezes, ou ofensa reflexa.
No momento seguinte, a matéria ganha densidade e a gente acaba discutindo em plenário. Certamente todos nós vamos ter exemplos disso. No fundo, a rigor, nunca houve contradição entre, quer dizer, um posicionamento do Supremo claro nessa matéria. Tanto é que esse foi o caso escoteiro. Porque, no fundo, também vamos reconhecer, quer dizer, conseguir que o recurso extraordinário passe em todas as peneiras, né, para chegar ao conhecimento, essa é uma dificuldade. Não é um pouco uma batalha como do espermatozoide. Não é, quer dizer, aquela coisa realmente dificílima. O nosso amigo comum, Sérgio Bermudes, diz que só tem uma solução, uma súmula, não cabe recurso. Isso, porque no caso aqui havia entendimento do STJ, mas não havia entendimento do Supremo sobre a matéria. Então, a mim me parece que, independentemente da posição sobre o tema do artigo 27, que eu acho que é importante, no caso, eu acho que não teria aplicação. Agora, de fato, é interessante, que veja, já estamos há algum tempo discutindo, os temas não se encerram, quer dizer, a toda hora nós estamos voltando, e com o risco, agora apontado pelo ministro Marco Aurélio, de rejulgarmos causas com composição incompleta. Quer dizer, a mim me parece que se recomenda dar por encerrado esse caso, até porque já se proclamou nesse sentido, salvo engano. É por isso que Vamos o Código escolher, criou então, a os votos sucumbência a partir do que recursal para posto. acabar com isso. Vamos escolher os votos. Então, a partir do que foi posto pela ministra Rosa Weber, relatora, ouvimos o ministro Edson Fachin. Senhora presidente, apenas para deixar mais nítida, para o meu esclarecimento, a eminente ministra relatora está propondo o acolhimento dos embargos de declaração. Sim, eu entendo que há uma contradição entre o quórum que exige, ou seja, a norma de julgamento invocada na parte dispositiva, que é o artigo 27, e a votação que constou 5 a 5. Ou seja, na posição de Vossa Pela Excelência, interpretação que eu dou acolhendo esse ao embargo de 27. declaração, caso essa seja a orientação majoritária, eventualmente, deste colegiado, decidiríamos em seguida como solver Sim, o mérito dos embargos. Qual seria a contradição? O Supremo, simplesmente, diante de não haver sido alcançado o quórum 2/3, 8 votos, né, declarou que A maioria não prosperou a que não modulação. cabia, aqui, a contradição entre o que está decidido e a lei não justifica os embargos de declaração, porque essa é outra hipótese. O que se disse à época, simplesmente partiu-se da premissa de que era necessário a aplicação do artigo 27, da 9868, e se disse que não se compôs o quórum, ponto. Portanto, não há nenhuma contradição. Não há contradição em relação a isso. Contradição, a ministra Rosa Weber está adotando, na verdade, uma outra premissa, que não foi adotada pela maioria, pelo tribunal à época, na sua composição, que é contradição com a norma do artigo 27. O que ela está dizendo, o artigo 27 não se aplica a essa hipótese. Porque teria sido revogação e não declaração de Mas constitucionalidade. porque, na verdade, o requerimento enfrentado, vou repetir, presidente, enfrentado pelo plenário, ele foi formalizado justamente com base no artigo 27. Né? E o fato de a ministra Ellen Grace não estar presente na oportunidade não prejudicou o julgamento, porque nós tínhamos quórum para o funcionamento. Né? Só não se alcançou 8 votos a favor. Está mudando, inclusive, a causa petente agora. Só para ficar assim, bem esclarecido e até reforçando para quem compreende de forma diferente o que está sendo dito, o que constou da parte dispositiva foi exatamente isso. Tendo em vista o disposto no artigo 27 da Lei 9868 de 99, rejeitou o pedido de modulação de efeitos vencidos, e aí 5 ministros vencidos. Essa é a colocação. Eu gostaria de debater, só se me permite o ministro Fachin, por favor, tenha a palavra. Por favor. Sua Excelência, para o voto, mas Sua Excelência me permitir, muitas vezes eu já aduzi em plenário a suspensão do julgamento em razão de algum empate ou por falta de um ministro no momento para completar o quórum, com base no parágrafo único do 173.
Esse dispositivo ele está no capítulo 1 do título 4 do nosso regimento interno. Título 4, da declaração de inconstitucionalidade e da interpretação da lei. No capítulo 1, da declaração de inconstitucionalidade de lei, o ato normativo. E aí vem o 173. Efetuado o julgamento com o quórum do 143, que em matéria constitucional, 8 ministros presentes, parágrafo único. Havia 10, no caso concreto havia 10. Proclamar-se-á a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade do preceito ou do ato impugnado. Se, num ou no outro sentido, se tiverem manifestado 6 ministros. Ponto. Vem o parágrafo único. Se não for alcançada a maioria necessária, 6, a declaração de inconstitucionalidade, estando licenciados ou ausentes ministros em número que possa influir no julgamento, ou seja, ministros que não estejam impedidos, por exemplo, este será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos ministros ausentes até que se atinja o quórum. O que eu deduzo no caso concreto? Os ministros, de então, naquele momento, entenderam, 5 deles, que a modulação só era cabível com o quórum de 2/3. E por isso não era necessário se aguardar a presença da ministra Ellen Grace, porque o voto dela não influenciaria na modulação. Exatamente. Agora, a outra questão que eu coloco aqui é o seguinte: se na declaração de inconstitucionalidade, que é mais do que uma mera análise de recepção ou não, de revogação ou não, se exige os 2/3, a fortiori, muito mais nessa outra análise. Matéria de fundo, nós discutimos e eu fiquei vencido, porque eu votava a favor dos contribuintes. Se aquela imunidade que se tinha, ou isenção, seria afastável, já que prevista em lei complementar e, portanto, isenção, seria afastável mediante uma lei ordinária. Eu fiquei vencido, mas paciência. Então, senhora presidente, se me permitem os colegas, eu até já adiantaria a posição, porque eu já fiz a fundamentação, eu nem entenderia que é o caso de acolher ou de desacolher os embargos, mas julgá-los prejudicados, porque o tema já foi deliberado. Eu julgo prejudicado. Aí seria desprovimento, porque não há contradição, omissão ou obscuridade. Eu entendo que ele está prejudicado, porque... Rejeita os embargos. Ele está prejudicado, porque não tem quórum suficiente. A coleta do único voto faltante não interferirá no... Eu sei, mas aí é tema de fundo. O fenômeno aqui é de uma mudança da causa petente. Porque a petição, o ministro Macora já observou, vem com base no artigo 27. Agora vem se alegando que não era esse o quórum, mas agora o quórum de maioria absoluta. Quer dizer... Bom, ouvimos o voto, vamos escolher os votos. A regra normativa. Vamos escolher os votos. Então, presidente, eu havia feito uma indagação à eminente relatora e somaram-se vários esclarecimentos importantíssimos. Eu leio da petição que interpôs os embargos de declaração o seguinte trecho: não há dúvida sobre a contradição incorrida pelo acordo embargado a valer-se de norma cuja aplicação foi afastada pelo próprio órgão julgador no mesmo julgamento. Assim, deve ser dado provimento aos presentes embargos para que a contradição apontada seja sanada. Eu estou entendendo que esse é o núcleo da conclusão da eminente relatora, no sentido de conhecer para apreciar o mérito desses embargos. E, nesse sentido, estou acompanhando a ministra Rosa Weber. Pois não. Ministro Teori Zavascki. Senhora presidente, nós estamos julgando embargos declaratórios. Não estamos julgando a modulação, também não estamos julgando o quórum de modulação. Nós estamos querendo identificar aqui, nós estamos procurando saber se houve uma omissão ou houve uma contradição. Eu penso que o julgamento foi muito claro. A própria ministra Rosa Weber reproduziu partes do voto e reproduziu o acórdão, que claramente diz, tendo em vista o disposto no artigo 27 da Lei 9868, rejeitou o pedido de modulação. Pode ter havido erro de julgamento. Pode ser que o artigo 27 não se aplicasse, porque foi, apesar de ter sido invocado.
Mas não é essa a questão. A verdade é que o tribunal decidiu assim, então não há omissão. E também não há contradição, porque a contradição, quem seja em bases declaratórias, é aquela contradição que se estabelece internamente no acordo. Se o acordo tivesse dito, se aplica o 27, mas eu vou modular com 6 votos, haveria uma contradição. Mas aqui não, o acordo foi muito coerente. Eu aplico o artigo 27 e, portanto, não tendo 2/3, eu rejeito a modulação. Pode estar errado, mas não tem contradição nenhuma. A contradição pode ser do julgamento com a lei, mas isso é um erro injudicando, não é um erro improcedendo. De modo que, evidentemente, no meu entender, com a devida vênia, improcedente essa alegação de omissão ou contradição. Então, aqui nem se coloca a questão de saber se deveria ser 2/3 ou deveria ser maioria absoluta. Sim. Não há contradição nem omissão, eu rejeito os embargos com a devida vênia. Pois não. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu tenho aqui a observação de que os embargos de declaração foram postos em fevereiro e março de 2009. Sorte que eu trouxe uma informação de futuro. Claro. E, em segundo lugar, também entendo que não houve omissão nenhuma. A Corte decidiu uma questão nesse sentido. De sorte que eu também entendo que estão preenchidos requisitos, os embargos foram postos tempestivamente, eles são conhecíveis, mas são rejeitados. Pois não. Ministro Dias Toffoli. Rejeito os embargos. Ministro Ricardo Vênia Lewandowski. acompanha a relatora. Ministro Gilmar Mendes. Convênio a relatora e ressaltando a importância do voto trazido quanto à questão da aplicação da modulação em matérias em que tem havido mudança de jurisprudência, mas isso nós teremos que discutir oportunamente. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o que se pretende está em voga no Brasil. É que se dê o dito pelo não dito. E aí que se reaprecie a matéria colocada mediante petição, e o foi a partir da Lei 9868 de 99, o artigo 27, e se estabeleça que, no caso, há de ser considerada a segurança jurídica presentes manifestações do STJ, inclusive o verbete 272 da súmula, e também o fato de o Supremo anteriormente ter se recusado a abrir um embrulho a enfrentar a matéria, que teria regência infraconstitucional, e se julgue a partir não da maioria qualificada de 2/3, mas a partir da maioria absoluta. Para mim, não há contradição, obscuridade ou omissão, por isso acompanho o voto proferido pelo ministro Teori Zavascki. Pois não. Também eu, pedindo vênia das compreensões em contrário, de vez da eminente relatora, para acompanhar o voto, a compreensão iniciada pelo ministro Teori Zavascki, não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade no julgamento, na proclamação, pelo que também rejeito os embargos e proclamo o resultado nos três casos, 2 embargos, no recurso extraordinário 377, 457 e no 381, 964, rejeitados os embargos vencidos, a ministra relatora, o ministro Edson Fachin e o ministro Ricardo Lewandowski, redige, no caso, o acórdão dos embargos, o ministro Teori Zavascki. Apregou para julgamento da relatoria do ministro Gilmar Mendes a ação rescisória 1551, que procede do Rio de Janeiro. Eu sou a revisora. A autora é o município do Rio e é réu Sérgio de Matos Vieira. Ministro, Vossa Excelência tem a palavra para relatório e voto, não haverá sustentação oral. Obrigado, presidente. A ação rescisória ajuizada pelo município do Rio de Janeiro contra Sérgio de Matos Vieira e outros, com fundamento no artigo 4855 do Código de Processo Civil, em que visa desconstituir acordo proferido pela segunda turma desta Corte, nos autos do recurso extraordinário número 193.285, por violação ao artigo 101 do Regimento Interno do STF. A decisão rescindenda restou, assim, emendada. Vencimentos de redutibilidade e alcance
a irredutibilidade de vencimentos prevista na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 6º, 3710 e 39, parágrafo 2º, implica a manutenção do poder aquisitivo do valor satisfeito, estando assim ligado ao quantitativo real e não simplesmente nominal. Vencimentos, reajuste, despesa com pessoal, limite. A norma incerta no artigo 38 do ato das disposições transitórias em que se prevê um certo limite percentual da receita a ser consumido com despesa pessoal, não serve ao afastamento de preceito mediante o qual o Estado-membro disciplina a revisão dos vencimentos dos respectivos servidores. Esse é o RS 93-285, da relatoria do ministro Marco Aurélio. Sustenta o autor, em síntese, que o referido acórdão reconheceu a validade da Lei Municipal 1016/87, a qual havia sido declarada inconstitucional pelo plenário do Supremo no julgamento do RE 145.018, ocasião em que se lavrou a seguinte emenda. Lei 1016, de 87, do Rio de Janeiro, inconstitucionalidade, lei municipal que determina que o reajuste da remuneração dos servidores do município fica vinculado automaticamente à variação do IPC e é inconstitucional por atentar contra a autonomia do município em matéria que diz respeito a seu peculiar interesse. Recurso extraordinário conhecido e provido, declarando-se ainda a inconstitucionalidade das expressões vencimentos, salários, gratificações e remunerações em geral do artigo 1º da Lei 1016, de 87, do município do Rio de Janeiro. Designado o relator, o ministro Sidney Sanches deferiu a liminar para sustar os efeitos do acordo rescindendo. Citados os réus não se manifestaram, encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais, a Procuradoria-Geral ofereceu parecer pela procedência da ação. Esse é o relatório, presidente. Vossa Excelência é a revisora. Interessante, eu estou com o voto revisor aqui, não sei se Vossa Excelência também fez em duplicidade. Eu tenho a impressão que é porque, como houve a substituição, Vossa Excelência passa a ser o revisor. Mas Vossa Excelência tem voto? Não, pronto? não. Resta saber quem lançou visto como revisor e pediu o dia no processo. Não, mas certamente o voto de Vossa Excelência é mais substancioso. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas estou de acordo com o relatório. É porque, quando foi pautado, o relatório do ministro. Eu ainda estava na condição de revisora, mas agora Vossa Excelência é o revisor. Tá bom. Eu estou de acordo com o relatório proferido pelo ministro Gilmar. Eu passo, então, o voto, presidente. Estou dizendo o seguinte, que o plenário da Corte, ao julgar o RE 145.018, em abril de 93, proferiu o acórdão declarando a inconstitucionalidade da Lei 1061, do município do Rio de Janeiro, ao fundamento de que aquele diploma, ao vincular automaticamente a remuneração dos servidores à variação do IPC, atentaria contra a autonomia do município. O acordo rescindendo, no entanto, determinou que o município observasse aquela lei pagando as diferenças de vencimentos. Da manifestação do voto condutor do acordo impugnado e relatoria do ministro Marco Aurélio, acompanhado pelos demais ministros, extrai-se o seguinte trecho. O acordo impugnado, mediante extraordinário, fez-se no sentido de inexistência do direito aos reajustes salariais postulados e que estão previstos na Lei 1016, de 1º de julho de 87, do município do Rio de Janeiro. Para tanto, a Corte de origem levou em conta a incompatibilidade da mencionada lei com a Carta da República, mais precisamente com a norma expressa no artigo 38 do ato das disposições constitucionais transitórias, no que limita os gastos com pessoal em 65% do valor das respectivas receitas correntes. Sustenta-se que no julgamento do RE 145.018, esta Corte, por maioria, declarou a inconstitucionalidade daquele diploma. Há de levar-se em conta unicamente a tese adotada pela Corte de origem, ou seja, a matéria-alvo de debate e decisão prévios. Inegavelmente, deu-se ênfase à garantia de irredutibilidade, colando a ela o parâmetro decorrente não do valor nominal, mas do valor real. Diante de tal contexto e considerada a interpretação sistemática do grande todo que é a Constituição Federal, conheço prover este recurso para reformar o acordo proferido, conceder a ordem a fim de que observe o município a citada lei, pagando as diferenças de vencimentos a partir da impetração. No julgamento do RE 145.018, o ministro Moreira Alves destacou que, em se tratando de lei municipal que entrou em vigor antes da promulgação da Constituição de 88 e que é atacada em face da emenda constitucional número 169 e da atual Carta Magna, impõe-se que se examine primeiro a alegação de inconstitucionalidade em face da referida Constituição, emenda, e, se repelida, a de que não foi recebida pela atual Constituição, tendo sido, pois, revogada. Na ocasião, citando o julgamento da representação de inconstitucionalidade 1426, realizado ainda na vigência da Emenda Constitucional 1, o plenário consignou entendimento no sentido de que a Lei 1061 do município do Rio de Janeiro ofenderia a autonomia municipal por vinculação de retribuição a servidores sem o processo de fixação e aumento da despesa pública com pessoal a procedimentos, índice, no caso o IPC, e atos administrativos da esfera federal.
Considerou-se ainda que haveria violação ao princípio da independência e harmonia dos poderes. Parece-me que o posicionamento adotado pelo plenário naquela oportunidade não deve ser modificado. Não merece ser acolhido o argumento de que a redutibilidade de vencimentos deve garantir a preservação do valor real da remuneração, de forma que o aumento no gasto com o pessoal não consiste em aumento de vencimentos, mas em reajuste dos valores devidos. É que tal exegese, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral da República, em parecer oferecido nos autos do RS 145.018, trata-se de premissa que não deve ser aceita, pois o reajuste de vencimentos, a não ser que se prefizesse para o efeito de rebaixar o montante devido aos servidores, o que o artigo 3715 parece não permitir, sempre terá embutido um aumento dos mesmos vencimentos. Entendo, portanto, que o acordo rescindendo violou o artigo 13.1, 3, 5, 43.5, 57.2 e 65, todos da emenda constitucional número 1 de 69. Além disso, na linha do que apontou a Procuradoria-Geral da República, há, no caso, violação ao artigo 101 do Regimento Interno desta Corte. Ora, de acordo com o referido dispositivo, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pronunciado por maioria qualificada aplica-se aos novos feitos submetidos às turmas ou ao plenário, salvo disposto no artigo 103. Assim, salvo a ocorrência da hipótese prevista no artigo 103 do Regimento Interno, não foi o caso, a declaração de inconstitucionalidade da lei anteriormente proferida pelo plenário deveria ter sido aplicada, no caso, pela turma. Não verifico, no entanto, a ocorrência do previsto no artigo 103, naquele julgamento, motivo pelo qual entendo que se aplica ao caso a declaração de inconstitucionalidade proferida nos autos do RS 145.018. Registre-se que o regimento interno do Supremo, tendo força de lei na ordem anterior à Constituição de 88, foi por ela recepcionado como norma de igual hierarquia, sido julgados a propósito. Presente, portanto, a hipótese de cabimento da ação rescisória, prevista no artigo 485.5 do Código de Processo Civil de 73. Com essas breves considerações, julgo procedente a presente ação para rescindir o acórdão proferido pela segunda turma desta Corte e negar provimento ao recurso extraordinário reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Municipal 1016 e mantido o acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Condeno a ré em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. É como voto. Ministro Senhor presidente, eu trago um voto de 5 páginas, eu simplesmente faço um resumo. Eu entendo que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo plenário em 1/4/94, por ocasião do julgamento do RE 145018 do Rio de Janeiro, deveria ter sido observado pela segunda turma quando apreciou em 16/12/1997 o RE 193.285 do Rio de Janeiro. Eu faço menção ao artigo 101 do Regimento Interno, que diz que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pronunciado por maioria qualificada aplica-se aos novos feitos submetidos às turmas ou ao plenário, salvo o disposto no artigo 103. Então, eu estou registrando, como já disse, que essa declaração foi, inclusive, acatada pelo Senado Federal, que editou a Resolução 1295, suspendendo com eficácia erga omnes a execução das expressões que, então, foram declaradas inconstitucionais pelo plenário. E, ademais, com a devida vênia, entendo que não é possível dizer que não se aplica o precedente do plenário, tendo em vista o enquadramento dado à matéria pelo Tribunal ACO. Eu estou reafirmando o nosso entendimento que o artigo 101 do Regimento Interno tem como escopo, em última análise, a observância da própria força normativa da Constituição. E digo que não faz sentido, dessa forma, que qualquer das turmas do Supremo, entre aspas, contrarie a decisão plenária. Então, senhor presidente, eu, na mesma linha do relator, e adotando também os argumentos da Procuradoria-Geral da República, eu estou julgando procedente o pedido formulado nessa ação rescisória para, rescindindo a decisão proferida no RE 193285, conhecer do recurso extraordinário, negando-lhe provimento, condena os réus nas custas e na verba honorária, que também arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa. Voto, portanto, coincidente, sem conhecer o voto, mas estamos na mesma linha. É como Ministro Edson Fachin. Senhora presidente, eminente relator, ministro Gilmar Mendes, eminente visor, ministro Ricardo Lewandowski, o exame que fiz da matéria levou-me precisamente ao encontro da conclusão que o eminente relator traz esse colegiado, que vai também em linha
linha de consonância com o voto agora proferido pelo eminente revisor. Aliás, nessa matéria, chama a atenção que aqui, nos termos do inciso 10 do artigo 52 da Constituição Federal, o Senado exerceu a atribuição que a Constituição ali lhe confere para suspender a execução da norma declarada inconstitucional. E o julgamento que se pretende rescindir é posterior a esta suspensão. E como disse o eminente ministro relator, fundar-se uma ação rescisória em dispositivo do regimento interno está precisamente estribado na ideia segundo a qual, por força da recepção desses dispositivos à luz do teor da normativa constitucional superveniente, alcança o status de lei e, portanto, nessa medida há fundamento suficiente para a rescisória. Portanto, senhora presidência, acompanha integralmente os votos do eminente ministro relator e também do eminente ministro revisor. Ministro Roberto Barroso. Presidente, também eu sou de convencimento que a lei era manifestamente inconstitucional e que havia pronunciamento expresso do Supremo e suspensão pelo Senado. De modo que acho que é o caso de procedência. Estou acompanhando o relator e o revisor. Ministro Teori Zavascki. Ministra Rosa Weber. Acompanhe, presidente. Ministro Luiz Fux. De acordo. Ministro Marco Aurélio. Presidente, estavam presentes quando, do julgamento procedido pela segunda turma, o ministro Nélio da Silveira, que nesta sentada declarei que se mostrou sempre um juiz muito apegado a princípios, o ministro Carlos Veloso, o ministro Maurício Correia e o ministro Nelson Jobim, e eu próprio. O que houve na espécie? A meu ver, o município, sem ser motorista de táxi, dormiu no ponto. Não suscitou essa matéria, porque se tivesse suscitado, se um de nós tivesse presente o pronunciamento do plenário declarando a inconstitucionalidade da lei do município, não teria decidido como decidiu. E não podemos ter, presidente, para efeito de rescisória, fundamento ou decisão presumida. Não é crível que um de nós, com assento na turma, alertado quanto ao precedente do plenário declarando a inconstitucionalidade da lei, afirmasse o que consta do acórdão reincidendo. Nós não estamos aqui a julgar uma rescisão, uma rescisória, nós estamos a rejulgar o próprio extraordinário. Porque se eu pudesse presumir alguma coisa, e não posso, em termos de fundamentação que a Constituição exige seja explícita, eu presumiria o pronunciamento do colegiado em harmonia com a decisão do plenário. Se a turma não enfrentou o tema, a causa de pedir desta rescisória, eu posso julgar pela vez primeira a matéria nessa via funilada que é da rescisória? Não posso, presidente. Há um óbice, para mim, intransponível, porque não assento a possibilidade de rescindir julgamento presumido. É preciso que o julgamento seja explícito. A turma não teve presente, não compôs o acórdão reincidendo o tema causa de pedir, suscitado pela vez primeira na rescisória pelo município. Daí divergir dos colegas para julgar, já que a rescisória também não é incidente de uniformização da jurisprudência. Pressupõe violência à literalidade de lei, e é esse o inciso evocado na inicial desta rescisória. Não houve o enfrentamento da matéria
que, se tivesse ocorrido um enfrentamento com decisão contrária do plenário, aí sim concluiríamos pela violência, né, aos dispositivos apontados, né? Por isso eu julgo improcedente o pedido formalizado. Poderia eu próprio, né, quem sabe, né, simplesmente deixar passar batido o pronunciamento do plenário, mas aqui nós temos 8 integrantes do tribunal. O ministro Maurício Correia, o ministro Nery da Silveira, né, o ministro Nelson Jobim e também o ministro Carlos Veloso. É como voto. Pois não. Peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar o ministro relator, no sentido de julgar procedente o pedido para desconstituir o acórdão recidendo e negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo agora réu, exatamente nos termos do que foi explicitado, ou seja, no julgamento daquele recurso extraordinário havia o julgamento do plenário e o acórdão recidendo, portanto, teria contrariado o que antes disposto. Portanto, na linha deste entendimento, eu também peço vênia ao ministro Marco Aurélio, mas acompanho o relator e proclamo o resultado. A ação rescisória julgada procedente nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio. E, finalmente, senhores ministros, eu chamo o último feito deste dia, que é o recurso extraordinário 704/292, que tem quase 7 mil casos sobrestados, que nós julgamos, procedente do Paraná, relatado pelo ministro Dias Toffoli, sendo recorrente o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná e recorrida Terezinha de Jesus Silva, tem-se nas anotações que o tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, apreciando o tema 540 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e declarou inconstitucionalidade material sem redução de texto por ofensa ao artigo 151 da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei 11.000 de 2004, para excluir de sua incidência a autorização dada aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas para fixar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas e por arrastamento, declarou a inconstitucionalidade da integralidade do seu parágrafo 1º. Em seguida, o tribunal deliberou suspender o julgamento em relação à modulação e à fixação de teses. E, por indicação do eminente ministro relator, Dias Toffoli, o tribunal adiou a análise da modulação. Portanto, eu concedo a palavra ao eminente ministro relator para a proposta de tese e para a análise decisão da modulação. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhora presidente, eu fiz distribuir da sessão anterior até agora aos eminentes colegas 2 versões de propostas para esse caso de tese. E até por não estar presente o ministro Celso, eu estou optando por aquela que acolhe a sugestão de Sua Excelência quanto a, desde logo, já também vedar a atualização desse valor pelos conselhos em porcentagem superior aos índices legais de correção previstos em lei, né, os índices de correção previstos em lei. Então, a minha sugestão de modulação neste caso é a segunda opção das 2 que eu passei aos eminentes colegas. E faço a leitura, se me permite, senhora presidente. É inconstitucional, por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, usualmente cobradas sob o título de anuidades. E aí vem a sugestão do ministro Celso, que eu estou a acatar. Vedada, ademais, a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos. Com essa tese, nós já cobrimos uma hipótese de discussões futuras, que penso que o ministro Teori também, nos debates, secundou essa sugestão,
para já deixar, então, essa hipótese da atualização já também na tese, para evitar futuros questionamentos. Então, é essa a tese que eu sugiro, e depois de fixada a tese, eu falaria sobre a modulação. Ministro Toffoli, eu tenho uma dúvida com relação a essa nova redação proposta por Vossa Excelência. Me parece que a primeira redação que Vossa Excelência propôs, ela é suficiente, porque se nós dizemos que os conselhos de fiscalização das distintas profissões não podem fixar as suas contribuições fora dos parâmetros legais, os parâmetros são balizas, evidentemente. Este último parágrafo, para mim, data vênia, parece supérfluo, vedada ademais a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos. Se nós dissemos que não pode ultrapassar as balizas, os parâmetros... Vossa Excelência está exatamente apoiando a minha sugestão original. Mas os debates me levaram a concluir que realmente ir um pouco além, eu penso que vai se evitar interpretações e que possam aduzir a respeito da correção. E a correção está ou não está dentro desses parâmetros? Desculpa, se eu posso esclarecer também, anotar, é que nos debates, e o que eu copiei, tanto o ministro Celso quanto o ministro Theori também fizeram referência, ministro, a que poder-se-ia ter por algum... não vou usar a palavra subterfúgio no pior sentido, mas assim, algum atalho, exatamente, algum atalho para, não se pode majorar, não se pode fixar, mas a título, por exemplo, de atualização, sem o parâmetro legal, já que em outras leis se tem, por exemplo, fixação de índices de inflação que fosse, adotasse por aí, nós teríamos de todo jeito um novo debate, como se não tivesse acobertado. O que o ministro Celso ponderou, e que eu tenho aqui até minha anotação por favor, porque eu tenho nas minhas anotações a preocupação dele era de ir além por isso. A tese, o julgamento em si, a conclusão do julgamento foi no sentido de que o Conselho não pode nem fixar nem majorar. Exatamente. Ainda que haja parâmetros legais, ainda que haja autorização para fazê-lo. Porque não poderia ter lei delegada sem parâmetros legais. Nós deveríamos redigir uma tese enxuta. Ele não pode simplesmente, ante o princípio da legalidade estrita, fixar ou majorar a contribuição que tem natureza jurídica de taxa. Mas é que a lei traz um teto. E dentro desse teto, o Conselho pode fixar a menor, e ele pode ir majorando até o limite do teto. Daí que o ministro Celso de Mello, e como Sua Excelência não está presente, eu vou fazer então a leitura. Disse Sua Excelência, é que a formulação da tese orienta-se no sentido do reconhecimento da inconstitucionalidade. E haveria inconstitucionalidade se fossem superados os índices oficiais, caso os conselhos de fiscalização pretendessem, por ato próprio, a pretexto do exercício dessa delegação, majorar aqueles valores em índices superiores àqueles coeficientes estabelecidos oficialmente. Apenas isso. E aí, então, concluiu Sua Excelência, dizendo que ele, da leitura que ele fazia da minha proposta inicial, ele já entendia que isso estava realmente implícito, mas sugeria essa explicitação. O ministro Theori secundou esta abordagem, eu sugeri, então, o adiamento para poder compartilhar e eu adoto essa tese. Vossa Excelência está fazendo uma distinção entre o verbo majorar e atualizar, porque senão nós poderíamos colocar fixar, majorar ou atualizar, sem parâmetro legal. Aí evitaríamos toda essa última frase. A última frase toda e manteríamos a preocupação do ministro e do ministro Theori. Manteríamos essa preocupação do ministro Theori e do ministro Celso e colocaríamos depois de fixar ou depois de majorar o verbo atualizar. Ministro, a referência, presidente, a sem parâmetro legal, a contrário senso, implica em admitir-se a delegação. E a delegação nós entendemos incabível. Sim. A lei não pode exatamente, delegar, que não poderia ter lei delegando. Isso é que eu ficaria com a tese inconstitucional por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que delega, foi a tese vencedora, aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou majorar ou atualizar valor
Não, ou atualizar, podemos colocar Isso. ou atualizar o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais, eu botaria profissional e econômica, né, usualmente cobradas sob o título de anuidade. Isso pararia aí. Estaria bem. Mas aí, senhor presidente, se me permite, e se o ministro Marco Aurélio, o ministro Lewandowski, o ministro Toffoli me permite, se inserirmos o verbo atualizar após majorar, a atualização deve ser de acordo com o parâmetro legal. Aí poderíamos manter sem a vírgula após Não o verbo. deixamos sem a referência à atualização. Para dizer que só a atualização seguirá o parâmetro, porque a atualização, evidentemente, que é permitida, contida. Vamos só fixar o majorar. E não aludimos à atualização. É que eu estou entendendo. Perdão, desculpe. Assim, por favor, ministro, desculpe. Não, presidente, eu penso que a tese ela deve evitar controvérsias sobre a matéria, né? Então, nós devemos ser minimalistas na edição da tese, né? E devemos estar centrados no julgamento verificado. O julgamento foi em que sentido? Que a lei não poderia delegar. Isso aí é pacífico, como está na proposta inicial do relator, né? E delegar a competência de fixar ou majorar. Deixamos a atualização, então, para um caso concreto que verse essa matéria. Eu estou pensando, porque ministro... para haver referência à atualização, nós teremos, como ponderado pelo ministro Luiz Edson Fachin, que fazer referência, né, a parâmetro legal, né? Eu estou imaginando, que esse verbo atualizar veio no sentido de se impedir que os conselhos atualizassem monetariamente as suas contribuições eventualmente defasadas. Economia, né? Vamos supor que a lei demore 10 anos para ser aprovada. E aí, como é que faz? Ele atualiza? Ele atualiza pela correção monetária ou não pode? Tem que cobrar aquela contribuição defasada. Porque realmente a atualização é distinta de majoração. Nós falamos em majoração de vencimentos, é um plus, e atualização de vencimentos, que é simplesmente uma correção monetária dos vencimentos. Então, resta saber se o plenário decidiu ou não a possibilidade de se majorar em face da inflação, tendo em vista, enfim, a aprovação A observação que o ministro Lewandowski faz é a mesma que o ministro Barroso já fizera, no sentido de que dentro dos parâmetros legais já estaria a atualização. De toda sorte, uma vez apresentada a proposição do ministro Celso, eu cheguei à conclusão de que ficaria melhor, já que está dentro da vedação do teto. E hoje existe uma lei que fixa um teto. Então, esse teto já existe. O que não significa que os conselhos fixem as anuidades nesse teto. Muitos conselhos fixam a menor. E depois há uma atualização. Essa atualização, evidente, vai estar sujeita ao teto. O plenário placitou essa disposição legal quanto ao teto, porque eu sustentei tese contrária, mas eu penso que eu fiquei vencido. Foi. Né? Sim, foi. Foi. Bom, colhe os votos, mas então. acho que por hora eu vou manter, embora aberto as discussões sempre do plenário, eu vou manter essa opção. O ministro está mantendo, o ministro relator está mantendo. Até vamos escolher o voto. Senhor presidente, eu concordo com a premissa em face da qual devamos formular de modo sintético a tese. Mas também há um efeito normativo, didático, pedagógico, traumático que deve emergir dessas teses, ou seja, elas implicam numa mensagem e fixam limites. E, nesse sentido, portanto, eu estou acolhendo a sugestão que o ministro relator Dias Toffoli traz, com um acréscimo feito pelo nosso decano, pelo ministro Celso, exatamente porque espanca qualquer dúvida, ainda que reconheça uma certa obviedade, ele quiçá quase pleonástico, mas advindo da experiência do nosso decano, que certamente, banhado pelo sereno da vida, olhou essa realidade e tomou como premissa fixar um limite de antemão. Portanto, como não há uma incoerência na formulação, ainda que ela desborde da dimensão mais sucinta, eu fico
com a segunda formulação. Pois não. Eu me permito, senhor Claro, presidente, por favor. atendendo, eu vejo que nós estamos caminhando no mesmo sentido e no sentido da convergência. Eu penso que nós podemos ser econômicos na nossa formulação se nós utilizarmos a primeira sugestão do ministro Toffoli, acrescentando aquilo que o ministro Decano agora sugere, dizendo o seguinte: a competência de fixar, majorar ou atualizar em percentual superior aos índices legalmente previstos, e tiramos esse sem parâmetro legal. Uhum. Eu acho que isso contempla as duas sugestões e fica bem sintético. Ficaria, então, assim, repetindo, é inconstitucional por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar, majorar ou atualizar em percentual superior aos índices legalmente previstos, o valor das contribuições de interesse e tal. Aí tiraríamos essa expressão sem parâmetro legal e a substituiríamos por... Acrescentaríamos o atualizar no texto inicial, como Vossa Excelência leu, no texto. Bom, de todo jeito eu continuo colhendo com essa alternativa do ministro. Ministro Luiz Roberto Barroso. Okay. Eu estava preocupado com o ministro Celso, mas o problema é que ele ficou banhado pelo sereno da vida, não pôde vir hoje. É que está se enxugando. Eu estou acompanhando a proposta do relator com o adendo do ministro Celso. Acho que eu até defendera originariamente a proposta 1, mas não acho que ela fuja ao que foi decidido e prestigiamos o ministro Celso. Estou de acordo. Sem prejuízo de entender os comentários do ministro Lewandowski. Presidente, eu retiro minha proposta, porque também não vamos fazer um cavalo de batalha nisso aí. É um pouco mais extensa essa segunda sugestão, mas estou sendo só pragmático. Porque... Eu lembro, ministro Lewandowski, que a própria Lei Complementar 95, que disciplina a forma de elaboração das leis, a lei das leis. A lei das leis. E a formulação de uma súmula, a formulação de uma tese não deixa de ser um enunciado com aplicação erga omnes. A Lei Complementar 95, ela diz que o conteúdo das leis, ela tem que levar mais em consideração, mesmo que seja do ponto de vista formal algo feio, algo pleonástico, mas que ela leve mais em consideração o alcance da compreensão do que o melhor português, ou a melhor gramática, ou o melhor vernáculo. O didatismo, né? Em razão de evitar exatamente dubiedades de interpretações. Inclusive judicializações. E evitar judicializações. Por isso que eu dei a mão à palmatória e passei a atender a sugestão que veio do ministro Celso. Mas, sem dúvida, do ponto de vista das ponderações, estão corretas as posições do ministro Lewandowski e ministro do Teori. Marco Aurélio. Ministra Rosa Weber. De acordo, presidente. Ministro Luiz Fux. Sereno da vida. Ministro Ricardo Lewandowski. Com a mão palmatória. Ministro Marco Aurélio. Presidente, receio sereno porque posso resfriar. Até Vossa Excelência é um touro, eu duvido que qualquer sereno lhe pegue. Presidente, o que foi julgado? A Corte de Origem declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 11.004, na parte em que autorizava os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a fixar as contribuições anuais, independentemente de qualquer teto, né? A decisão do relator, e somei o meu voto à ótica de Sua Excelência, foi no sentido de negar provimento ao recurso na esteira do pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, né? E, portanto, né, proclamar a inconstitucionalidade, né, de Sua Excelência, pela declaração, assim concluo, pela declaração de inconstitucionalidade material sem redução de texto por ofensa ao 151, princípio da legalidade estrita da Constituição Federal, do artigo 2º da Lei 11.000,
de 15 de dezembro de 2004, de forma a excluir de sua incidência a autorização dada aos Conselhos de Fiscalização de Profissões Regulamentares para fixar. Apenas julgamos isso, a fixação. Não julgamos a problemática da atualização para repor o poder aquisitivo das anualidades, não julgamos também o problema da majoração. Fixação. E, por arrastamento, né, chegou, creio, por arrastamento, está dito aqui no voto, a declaração de inconstitucionalidade da integralidade do parágrafo 1º do artigo 2º aludido, né? Então, limito-me, presidente, ao que foi julgado. E limitando-me ao que foi julgado pelo plenário, inclusive a decisão foi unânime, né? Eu lanço a seguinte tese: é inconstitucional por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que delegue aos Conselhos de Fiscalização de Profissões Regulamentadas a competência de fixar, foi o único tema que foi debatido pelo plenário, a competência de fixar o valor das contribuições de interesse das categorias profissional e econômica usualmente cobradas sob o título de anuidade. Fico nessa tese minimalista e, a meu ver, consentânea com o que decidido pelo plenário a uma só voz. É como voto. Pois não. Eu vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar também a proposta do ministro Dias Toffoli quanto à tese e, portanto, a tese foi aprovada nos exatos termos enunciados pelo ministro. Há uma proposta, ministro Dias Toffoli, neste caso, da modulação de efeitos. Estou com o voto já pronto? Pois não. Tem a palavra Vossa Excelência. Rapidamente, senhora presidente, eu digo que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta nem específica desse risco, motivo pelo qual entendo ser o caso de indeferir o pleito. Não obstante, creio ser assente na Corte que a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos repristinatórios, porquanto fulmina a norma desde o seu surgimento, na medida em que eu não estou a dar o efeito prospectivo à modulação. E ante a nulidade, então, que eu assento, se assim for acompanhado pela douta maioria, dos dispositivos da Lei 11.000/2004, os quais permitiam aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, sem nenhum limite, essa lei de 2004 que declaramos inconstitucional, fixar e alterar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas, torna-se novamente aplicável à legislação anteriormente vigente. O acórdão recorrido foi explícito no que se refere ao efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, ao assegurar ao Conselho Regional de Enfermagem do Paraná o lançamento dos valores fixados até o teto da Lei 6994/82. Na verdade, não o acórdão, né? Mas a deliberação proferida, porque o acórdão ainda vai ser publicado. Né? Então, eu digo que destaco que o entendimento proferido neste feito acerca da inconstitucionalidade presentes na Lei 11.004 não se aplica às leis 6994/82 e 12.514 de 2011, na esteira do entendimento por mim defendido no recurso extraordinário 838284, que é o outro que está em pauta, sim, procedente de Santa Catarina, que estavam sendo julgados em conjunto. Considero essas duas leis constitucionais no tocante às anuidades devidas aos conselhos, essas outras leis a que me refiro, não a que julgamos aqui, de fiscalização de profissões regulamentadas, bem como no que se refere à taxa de anotação de responsabilidade técnica, haja vista que elas, além de prescreverem o teto da exação, realizam o diálogo com o ato normativo infralegal em termos de subordinação, de desenvolvimento e de complementariedade. Então, no caso concreto, e já proferi voto na 838284, nesse mesmo sentido, eu estou indeferindo a modulação. A modulação. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Uma dúvida, senhor presidente.
Indagaria o ministro relator, o ministro Dias Toffoli. Isso significa que os conselhos que eventualmente tiverem cobrado fora desses parâmetros poderão ser compelidos à restituição? Se estiverem fora do parâmetro da legislação A anterior, legislação sim. anterior. Ou seja, o que Vossa Excelência faz, portanto, é manter a legislação anterior e, portanto, atribui-se a essa declaração de constitucionalidade uma eficácia ex nunc. Exato. Exatamente. Eu acompanho, eminente relator. Não, eu não estabeleço eficácia ex nunc, não, ex tunc. Ex tunc, ele disse. Considero a repristinação da legislação anterior. Vale a legislação anterior. O que foi cobrado nos Existem termos. ações, sim, em curso. Existem ações em curso que tratam dessa diferença. E existe, Mas eu não vejo aqui razão suficiente para fazer a modulação com a devida vênia, se Vossa Excelência entender. Não, eu estou aqui apenas refletindo sobre os eventuais efeitos. Eles não ficam descobertos. Ou as sequelas. Eles não ficam Eles não ficam descobertos porque havia uma lei anterior e essa lei E fixava. em 2011 surgiu uma lei fixando o teto. Estabelecendo Essa então, parâmetros solução a que o partir de ministro Dias Toffoli 2011. traz resolve uma das questões que havia sido suscitada no sentido de gerar uma espécie de eficácia para o futuro até que viesse uma nova lei. A solução que Vossa Excelência está dando do efeito repristinatório, isso está solvido. Em razão de já existir uma lei em 2011 e nós estamos em 2016, na prática, não surgirão processos novos. Aqueles processos que estão na Justiça colocados é que serão liquidados, de acordo com o parâmetro De acordo com a nossa que nós... orientação agora. E a legislação de 2004 é inconstitucional e repristinou, então, a anterior. Então, eventuais a lei de diferenças. 2011? Mas aí acho que realmente o problema fica... Porque só aquilo que está colocado Não na há- Justiça. Não há o razão risco dos que prazos haveria, por prescricionais. exemplo, se nós não tivéssemos anterior. Não, e acho que mesmo quando a gente Não tivesse modula... hoje. Porque aí, mesmo quando a gente modula, como fizemos hoje mais cedo, eu acho que é o caso de se ressalvar quem já tenha ingressado em juízo. Portanto, na prática vai ser isso. Só vai se beneficiar quem já tenha ingressado de modo Só que isso, eu mesmo porque havia sugerido a modulação, mas acho que aí tem a aplicação dessa Porque se decisão. fosse ressalvar quem está na Justiça, na prática, a lei... Não, acho que não precisa. Não Tô de precisa, acordo. porque no nosso caso, isso aqui tem, esse recurso é com repercussão geral. Estou esclarecido, senhor presidente. Acompanho o eminente relator. Portanto, estando de acordo, indeferido o pedido de modulação, nos termos do voto do relator. Senhores ministros, eu agradeço a presença de todos, do vice-presidente. 38284. Eu acho que é o posso mesmo chamar. Tem mais um. Tem, está na pauta. Mas está na pauta, até na pauta. Eu não chamei porque havia aqui uma... Pelo menos aqui na ata de julgamento não consta que houve pedido. Só se houve. O ministro Marco Aurélio teria pedido isso, mas aqui no andamento não consta. Que a presidente anunciou que seria o último processo. É possível, inclusive, que advogados tenham se ausentado acreditando no que anunciou. É o mesmo tema, só que aqui é a ART. Aqui foi a declaração de constitucionalidade. Eu também não há que se falar aqui em modulação, e a tese eu distribuí aos eminentes colegas, e aqui é só uma. Eu também estou de acordo com a tese. Eu já resolveria. A tese é a mesma do anterior? É o mesmo tema, é julgamento conjunto. a tese é a mesma. Vencido quanto à tese, porque sufrago aqui... Não, a tese não é exatamente igual. Na verdade, é simétrica, ministro Marco Aurélio. Ela trata do tema, mas... Aqui. Só para fazer a leitura rapidamente. Não, porque aí eu tenho que fazer o pregão. Eu penso que vai ser rápido já. Recurso extraordinário 838.284, esse procede de Santa Catarina, relatado pelo ministro Dias Toffoli, recorrente a Progetec Construções, recorrido ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA. Após o tribunal, por maioria, nos termos do voto do relator, negou provimento ao recurso extraordinário e, por maioria, nos termos do voto do relator, apreciando o tema 829 da repercussão geral, vencidos os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski. E aí é que nós, então, adiamos. Suspendemos, exatamente. Suspendemos. Ministro Marco Então, Aurélio agora fica faltando, de fato, a tese e a modulação eventual que foi apresentada em meu memória. entendimento, eu não participo na formulação da tese, que é da maioria, não é da minoria vencida, né?
Eu fiz também distribuir, e aqui só há uma opção que eu fiz distribuir, ao contrário da anterior, penso que vai ser bem rápido. Então, eu faço a leitura, senhora presidente. Por favor. Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita ao ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio Conselho de Fiscalização em percentual superior aos índices. Aqui também já acolhendo, então, a sugestão do ministro Celso, do ministro Teori, superior aos índices de correção monetária legalmente previstos. Ponto. É essa a proposta de tese. E quanto à modulação que foi apresentada em memoriais, ministro, eu estou rejeitando também. No caso, então, eu indago dos senhores ministros se estão de acordo com a tese proposta. Presidente, não participo da Porque ficou formulação da vencido. tese porque é vencido. E quanto à modulação, acompanho o relator. Na negativa de modulação. Não modulando. Estão todos de acordo? Estou de acordo. Então, fica proclamado, o resultado já tinha sido proclamado, mas reitero, negou-se provimento ao recurso extraordinário com a tese enunciada pelo ministro relator e indeferido o pedido de modulação de efeito. Fazer a juntada do É o voto, eu já fiz resultado distribuir do julgamento. Senhores ministros, agradecendo a presença de vossas excelências, em especial num dia em que eu pedi que fizessem um sacrifício extra para ter uma sessão extraordinária, esgotamos a pauta, menos com os dois que houve pedido de adiamento. Agradeço ao senhor Procurador-Geral da República, senhora secretária, senhores advogados, senhores servidores, e declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Apenas para registrar que o dia jurisdicional foi muito produtivo. Pois é, que bom que estamos juntos todos nisso. Encerrada esta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, caracterizada pela sessão extraordinária pela manhã e agora pelos trabalhos da tarde, nós vamos ficando por aqui com o Direto do Plenário. Cobertura completa logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. E amanhã encontro marcado a partir das 2 da tarde com mais uma edição do Direto do Plenário e a sessão jurisdicional que você acompanha ao vivo aqui na TV Justiça.